Vamos falar um pouco sobre o Twitter, Threads, o Ku, deixa eu ver qual era o nome, o Mastodon, Blue Sky, milhares de coisas assim. Então, não sei se você sabe, mas existem milhões de clones do Twitter já aí pela internet. E cada vez surgem mais desses clones, mas nenhum desses clones consegue vencer o próprio Twitter. E muita gente tá sempre falando, o Twitter morreu, o Twitter morreu, o Twitter morreu, o Twitter morreu, o Twitter morreu. Eu já fiz vídeos, inclusive, falando, o Twitter morreu, pra você ter ideia. Na época que eu fiz o vídeo sobre o Twitter morreu, eu tava falando que tava tendo problemas, que o Elon Musk demitiu a maior parte dos funcionários e coisas do tipo, que o Twitter tava tendo muitos problemas e que era bem difícil que o Twitter conseguisse se estabelecer e voltar. E dito e feito, desde então o Twitter só vem decaindo cada vez mais e cada vez decisões piores, né? Que parece que não tem o que fazer. Pelo que eu tô vendo do Twitter, o Twitter era uma empresa que, tipo assim, ele tinha muita relevância no mercado. E ele gastava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele recebia muito dinheiro. Então, não era uma empresa que dá lucro, sabe? É uma empresa que nem a Uber, né? Que é uma empresa que você ganha, sei lá, 100 milhões, mas você gasta 110 milhões para fazer. Aí no ano que vem, você ganha 1 bilhão, mas você gasta 1 bilhão e 100 mil, entendeu? Aí no próximo ano você ganha 10 bilhões, mas você gasta 11 bilhões. E assim vai seguindo sucessivamente, entendeu? A empresa sempre está crescendo, ficando gigantesca, porém, você sempre está gastando mais e mais e mais e mais e mais e mais. E se você parar de gastar por um momento dessa empresa, ela simplesmente flopa. E é justamente o que aconteceu. O Elon Musk comprou o Twitter por 40 bilhões e ele já perdeu a maior parte do valor de mercado, porque o Elon Musk quer que o Twitter dê lucros para ele. Então, ele não quer que o Twitter seja uma coisa dessas que gasta dinheiro para existir. Ele quer que o Twitter dê lucro. E para você ter uma plataforma do tamanho do Twitter, é praticamente impossível você ter lucro. Sabe por quê? Porque você tem bilhões não, milhões e milhões e bilhões, acho que bilhões não, bilhão só o Facebook tem bilhões, o Twitter não chega a bilhão não, acho que não chega, mas tem milhões e milhões de pessoas que usam Twitter, e pra aguentar um servidor desses daí, meu irmão, tem que ser um servidor absurdamente insano, sabe, tem que ser o servidor mais pica que existe no mundo, que nem existe ainda, você tem que estar inventando pra funcionar o Twitter. E o que acontece é que ele começou a cortar gasto, começou a tirar pessoas do trabalho, começou a tirar moderação. O Twitter não tem moderação nenhuma hoje em dia, entendeu? Você pode ir lá e falar um monte de merda. Ah, mas eu fui banido aqui, Dag. Você foi banido, beleza. Às vezes por sorte, porque eu tenho amigos meus que foram banidos ali por algoritmo, outros que não. Então, você vê que, por exemplo, esses grupos aí de Discord, tóxicos pra caramba, estão lá no Twitter o tempo inteiro. Então, e aí? O Twitter, ele não tem moderação. Ele é uma plataforma tóxica pra caramba que reconhece e recompensa essa toxicidade. Sempre foi assim, tá? Não é porque o Elon Musk comprou que ficou desse jeito, tá? O Twitter não se tornou tóxico nos últimos 6 meses, não. Bom, a questão é o seguinte, então o Twitter vem passado por muitas situações ruins e muitas pessoas falaram, bom, se as pessoas estão frustradas com o Twitter, então vamos criar o nosso próprio Twitter. O Ku foi um Twitter que foi criado para fugir um pouco da questão ideológica. Porque muitas pessoas, né, acham ou dizem que o Twitter é super progressista, coisa do tipo, e ele cerceia as pessoas de direita e libera as pessoas de esquerda. Eu não sei, eu não tenho informação suficiente para dizer isso para vocês, tá? Não tenho realmente informação, mas vai ter muita gente aqui nos comentários dizendo que é assim mesmo. Então o Ku foi criado justamente para isso. O Ku foi nossa, que nome, né? De rede social, pelo amor de Deus. Ele foi criado para ser uma rede social onde você pudesse se expressar sem ter medo de ser cerceado por você ser de direita ou de esquerda ou de ter algum pensamento assim. Era uma rede social para você ter um pensamento livre ali e talvez um pouco mais de moderação também, né? Nessas questões mais tóxicas. Ela foi uma rede social indiana, não é brasileira, embora tenha um nome meio estranho, e ela fez muito sucesso no Brasil por conta do nome escroto que ela tem. Tanto que os caras falaram que eles iam mudar o nome do Cu pra Cuco. No final das contas, acabou ficando Cu só mesmo, e as pessoas meio que perderam o hype, né? Ficaram um tempo lá no Cu e depois foram embora. Ela copia plenamente o Twitter, mas ela não deu certo. Mastodon, outra rede social que não deu certo. Blue Sky é a rede social feita pelo ex-criador do Twitter, que é tipo um clone do Twitter para fazer o Twitter 2.0. É tipo o Twitter 2. Não que não tenha dado certo, mas é um negócio de invite, então não tem como ser tão popular quanto o Twitter é, porque tá em testes também. E esse negócio de invite é importante para eles também, porque eles não têm servidor suficiente para aguentar o público do Twitter. Ninguém tem, só o Twitter tem. E aí agora o Mark Zuckerberg, eu acho que eu esqueci algum desses Twitter clones, hein? Mas o Mark Zuckerberg inventou o Threads, que no caso é o novo Twitter, é o Twitter 2 de fato, e muita gente falando, agora vai. Então, claro, como eu disse pra vocês, eu acho que já ficou meio claro, né? Por que agora não vai? Na verdade, essa do Mark Zuckerberg tem grande potencial. Mas por que essas menores não foram? Porque o Twitter, ele tem muito público e ele tem servidores pra aguentar esse muito público dele.
E aí que entra essa questão. Não tem como você fazer um Twitter 2 e ter o público do Twitter 1 se você não tem como suportar o público do Twitter, entendeu? Então eu acho que tá meio óbvio porque que esses outros Twitters simplesmente pegaram um pouco de hype, surgiram e desapareceram. Porque é uma rede social que ela tem que se retroalimentar. E na maior parte das vezes, o Twitter em si não se retroalimenta. Ou talvez o Twitter se alimente tanto de ódio que é basicamente o principal da rede social. O que faz as pessoas ficarem no Twitter é justamente ficar xingando as pessoas o tempo inteiro. Se as redes sociais não são focadas nisso, talvez ele não vá pra frente. A rede social do YouTube é focada em criadores de conteúdo. E o Twitter também tem muitos criadores de conteúdo que são que supostamente agora estão sendo remunerados. Embora que eu não conheço muitas pessoas que estão sendo remuneradas do Twitter, mas eu acho que seria uma ideia interessante o Twitter começar a remunerar as páginas e outras coisas mais, que nem o Reddit faz, por exemplo. Então, não no sentido de você remunerar por view, tá? Porque a questão é assim, como você cria páginas, coisas tipo, tem assinantes e outras coisas mais. Mas a questão do Twitter é que ele, tipo, tomou decisões muito ruins e agora a última decisão que foi, tipo, prego do cachorro pra muita gente é você só poder ver 600 postagens por dia. É, sim, sem esse limite. Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, né, precisa de um servidor pica das galáxias pra fazer o Twitter acontecer. E, segundo fontes aí, um amigo meu me contou, né, salve grande, salve Ardu. Inclusive, o Ardu conseguiu fechar a vaquinha dele. Muito obrigado a galera aí que doou na vaquinha do Ardu. Vocês ajudaram ele pra caramba e ele é uma pessoa muito lutadora, esforçada, merece, viu? E ele tava conversando comigo ontem à noite e ele tava falando pra mim, né, que tudo isso tá acontecendo porque o Twitter deixou de pagar os servidores e tal, e aí agora eles estão sem server, então eles tiveram que reduzir a quantidade de postagens que as pessoas veem pra justamente não pegar e crashar tudo. Então mesmo o Twitter tá começando a passar por problemas que as outras redes sociais rivais, né, que estão tentando estourar, estão passando, entendeu? Então, tipo, o Twitter, ele tá se explodindo, basicamente, nessa ideia de ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro a todo custo, em cima de uma coisa que talvez não tenha sido feita para gerar dinheiro. E talvez tenha sido o maior erro da vida do Elon Musk comprar o Twitter achando que ele poderia monetizar a plataforma de alguma forma. Porque as pessoas não vão pagar pelo Twitter Blue. Tem muita gente que paga, mas mesmo assim não é o suficiente para justificar o valor. Eles já falaram, né, que tem que ser, sei lá, muita gente tem que comprar o Twitter Blue para fazer com que o Twitter seja rentável. E o próprio Elon Musk já disse que se eles não conseguirem fazer o Twitter ser rentável, então ele vai simplesmente flopar. E isso já demonstra, né, a ideia dele. Tipo, gente, ó, é isso ou vai ou racha. Então ele gastou 40 bilhões no Twitter, mas ele não tá se importando de perder esses 40 bilhões caso ele não consiga fazer o Twitter gerar receita, entendeu? Então ele tá cortando os gastos aonde ele pode cortar para ver se ele consegue fazer com que talvez as assinaturas do Twitter Blue ou outras coisas mais consigam justificar. Mas no final das contas, Clã, talvez o Twitter tivesse melhor do jeito que ele estava antes. Talvez ele não devesse ter sido vendido. Embora que, se eu não me engano, tinha o príncipe da Arábia lá, né? Ele era dono do Twitter também, né? Então tem umas coisas muito estranhas acontecendo nessas paradas assim, né? Por mais que a gente pense que as redes sociais são livres e coisas do tipo, ou são isentas, muitas vezes elas não são. E, pô, ter um governante de um país aí sendo dono do Twitter é meio estranho, né? Bom, de qualquer maneira, aí as outras redes sociais vão dar certo? Eu acho que a única que tem chance mesmo de sobreviver é essa do Facebook, que tá vinculada ao Instagram, né? Que é o Threads. E talvez dê certo, talvez não, visto que já teve várias tentativas de você replicar o sucesso de redes sociais dentro da sua própria e não deu certo. O Twitter, por exemplo, gerou uma tentativa do próprio Google de fazer a sua versão do Twitter, que é a aba comunidade aqui. Você já pode pensar que a aba comunidade é praticamente o Twitter? Então, ela não é tão popular assim, embora que a Reddit, de onde tirei Reddit, mano? É costume. Embora que o Google, ele se esforce bastante de fazer com que essa aba comunidade chegue a mais pessoas, outras coisas mais. As pessoas postem na aba comunidade, mas não é a mesma coisa que o Twitter, entendeu? Então não deu tanto certo. Assim como Shorts não é a mesma coisa que o TikTok, assim como o Reels também não é a mesma coisa que o TikTok, mas eles tentam. E essa é mais uma tentativa de fazer o Twitter, né, ser replicado. E lembrando, né, que o próprio Twitter também pega coisas como os stories do Instagram, ele pegou e tentou colocar, assim como o próprio Vimeo, era o Vimeo? Eu não lembro qual era o nome do bagulho, era um aplicativo do próprio Twitter que era de vídeos, né? E aí esses vídeos curtos acabaram dando lugar justamente aos Shorts e ao TikTok, pra você ver que coisa incrível, né? Então tudo se retroalimenta de certa forma e
Eu não acho que o Twitter vai morrer pela quantidade de público que ele tem. A maior parte das pessoas está cagando para essas informações. A maior parte das pessoas nem está ligando para o que está acontecendo. E é justamente essas são as pessoas que meio que fazem a rede social conseguir existir. Tendo uma rede social do naipe do Facebook, sobre o guarda-chuva do Facebook, acho que tem grandes chances que eles consigam fazer essa rede social ter sucesso. Mas será que ela vai ter o mesmo sucesso ou até mesmo matar o Twitter? Eu não sei. Eu acho que nenhuma rede social vai matar o Twitter. Eu acho que quem vai matar o Twitter é o Elon Musk mesmo, com essa cruzada dele para gerar lucros. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, a gente se vê depois.